Jesus. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. Let the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Tearing them for 20 others. The King. Behold the King. Behold the King. Behold the King. Nós vamos dar continuidade aí, nosso assunto da heresiologia. Nós já falamos sobre o mormonismo, falamos sobre testemunho de Jeová, falamos sobre adventismo. Agora nós vamos abordar o movimento da Congregação Cristã do Brasil, tá? Muitos ainda não conseguem entender por que a Cristã do Brasil ela é classificada como uma seita. Porque é um ramo, vamos colocar assim, é um ramo do cristianismo muito fechado em si mesmo, tá? Eles não têm, vamos dizer assim, eles não têm comunhão com outras denominações, com ramos de outros segmentos, vou colocar assim, né, dentro do cristianismo. Eles são muito separatistas, eles são pior do que os crentes da Deus Amor, bem pior, né? Os crentes da Deus Amor, e alguns ainda são flexíveis, visitam outra denominação, raro, mas tem. Agora, a Congregação Cristã do Brasil, você não vai encontrar crentes da Cristã do Brasil indo a culto de outra denominação. Para eles, as outras denominações é que são heréticas. Para eles, os salvos fazem parte somente da Congregação Cristã do Brasil. Para eles, a igreja certa de Cristo é a Cristã do Brasil. Tá? Então, eles têm muitas formas doutrinárias, que são algumas deturpações de textos bíblicos não entendidos, haja vista que é até difícil mesmo deles entenderem, porque eles não se preocupam, segundo eles, o cristão não precisa ler Bíblia, tá? Ele não precisa ler Bíblia a hora nenhuma, porque no momento do culto ali é o Espírito Santo que vai revelar a palavra do dia, seja para o ancião, seja para o membro da congregação, seja lá quem for. Dentro da questão dogmática de culto deles, da liturgia deles, é assim que funciona. O Espírito Santo é que vai revelar quem vai pregar, é que vai revelar a palavra que vai ser pregada, então a pessoa não precisa ler Bíblia a hora nenhuma. Tá? Contradizendo a palavra de Deus, né? Nós vamos abordar esse assunto aí. Pessoas que vão, por exemplo, pessoas que são de outras denominações, ou que aceitaram Jesus em outra denominação, e resolvem ir para a congregação, eles têm que se rebatizar. Eles não aceitam o batismo de outra denominação, seja lá qual for a fórmula, a pessoa tem que se rebatizar de novo, tá? Eles não praticam casamento dentro dos templos, eles não praticam culto fúnebre dentro dos templos, eles não participam de questões políticas, não lançam candidatos políticos, não apoiam candidatos políticos, tá? Eles é um povo bem separatista mesmo, tá? Eles têm uma questão doutrinária acerca das mulheres, a questão do véu, né? Segundo eles, né, o pensamento deles, quando uma mulher corta o cabelo, aquele cabelo é recolhido por um anjo, colocado dentro de um balde de ouro, onde vai ser cobrado dela depois pelo corte daquele cabelo. Segundo eles, né? Não é bíblico, segundo eles. Pegando um texto que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Fazem uso do véu, pegando também um texto que não tem nada a ver, são contra o dízimo, segundo eles o dízimo é coisa da lei, como se o véu não fosse coisa da lei, né? Então é até difícil, né? Uma coisa eles pegam, outras coisas eles refutam, né? Segundo eles o dízimo é coisa da lei, então não é coisa que a igreja tem que ser praticada, tem que praticar, não é, eles praticam. Como é que esta seita ela sobrevive então se eles não praticam o dízimo?
Mas eles têm várias formas de oferta. Eles têm oferta social, oferta de caridade, oferta de construção, oferta de voto. Então não pratica o dízimo bíblico, mas pratica várias ofertas, né? E eles são assim, não creem, né, na questão de corpo governante da igreja dentro de uma organização, como foi estabelecido pela Bíblia, né? Pastor, presbítero, diácono, para eles não existe pastor. O único pastor que existe para eles é só Jesus, que é o pastor. Não tem outro pastor, né? Eles vão contra o texto bíblico acerca de pastor. Para eles ali, o que vale ali é o ancião. Então, como é que eles se organizam dentro do conceito deles? Eles têm, uma vez no ano, vamos dizer assim, uma assembleia solene, onde eles fazem caravanas, né? Antigamente era só para São Paulo, hoje não, hoje eles vão para os 4 cantos do país, né? Norte, sul, leste, oeste, centro-oeste, centro-sul. Então eles vão fazer 4 vezes no ano essas conferências deles, né? Ou assembleia deles, para tratar de algumas coisas, para dar um relatório do andamento, como foi o ano no meio deles, né? Para eles, o pecado imperdoável é o adultério. A pessoa adulterou, a pessoa perde a salvação. Ela cometeu um pecado imperdoável. Eles têm, né, dentro de suas congregações, eles têm o banco dos desviados, tá? Aquelas pessoas que são pecadores, a pessoa está no meio deles. Aí a pessoa comete um pecado, então aquela pessoa, eles excomungam aquela pessoa, e aquela pessoa ela se assenta separada. É o banco dos pecadores, que eles chamam de banco dos pecadores. Ali a pessoa tem um banco só para quem está desviado. A pessoa, por exemplo, quem cometeu um pecado imperdoável, quer continuar na congregação, ele senta nesse banco. A pessoa cometeu um erro, senta naquele banco, né? Não em questão de tratar o pecado da pessoa, mas em questão de condenar mesmo. A pessoa não mais fará parte, tá? Não mais fará parte do meu deles ali, né? E desse tipo de forma tem muitas pessoas que às vezes eles cometem um pecado dentro dessa organização e a pessoa, né, já teve a sua mente, já sofreu uma cauterização da mente, uma lavagem cerebral, e para ele não tem mais perdão mesmo. Então o que ele faz? Ele não consegue ficar lá porque ele já sabe que foi na mente dele, né, ensinar para ele que ele não tem perdão. O que a pessoa faz? Aí ele vai fumar, ele vai beber, ele vai prostituir, ele vai viver a vida dele no mundo, porque para ele já está condenado. Então não adianta você evangelizar, porque a mente dele já foi cauterizada. Aí é só Deus mesmo para fazer aquela pessoa entender que há perdão para os pecados dela, e que o único pecado que não há perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando a pessoa se deixa entender neste nível, tá? Fora isso, a grande maioria não retorna, não consegue mais firmar na igreja, não consegue mais ir em lugar nenhum. Eles vão para o mundo mesmo, se lançam, e dali só Jesus para ter misericórdia, tá? Todos que passam por essas seitas Carrega. Desviou, você vê um cristão, uma pessoa da cristã do Brasil desviado, é complicado, né? Deus Amor até que, hoje em dia, não. A Deus Amor, ela teve um período que a Deus Amor já estava quase entrando para o caminho de seita, tá? Para o caminho de seita. Antigamente, a Deus Amor, claro que a gente não vai abordar isso aqui, antigamente eles até diziam que quando Davi Miranda morresse, a igreja ia ser arrebatada. Porque a igreja que ia ser arrebatada era a igreja de Deus Amor. Davi Miranda morreu, a igreja está aí, né? Hoje não se vê mais assim, mas antigamente, quando estava no auge mesmo, era assim que eles pensavam. Mas voltando aqui, o assunto não é Deus Amor, é a Congregação Cristã do Brasil. Então eles têm essas deturpações aí de textos mal entendidos, né? E várias outras questões, tá? Várias outras questões. Então nós vamos, por exemplo, se uma pessoa, ele tem um ministério de músico, eles trabalham com essa questão de música, orquestra, né? Eles têm uma orquestra, uma banda nos seus cultos, né? Para apoiar a sua liturgia. Se a pessoa faz parte dessa organização, ele pode aprender qualquer instrumento, ele não pode tocar em nenhum outro lugar, só lá, tá? Se ele tiver que ensaiar, ele vai ensaiar dentro de casa, de porta fechada. Ele nunca pode tocar esse instrumento fora da Congregação Cristã do Brasil, tá? Então nós vamos abordar aí a questão do seu fundador e como é que
foi o andamento aí dessa seita aí. Então nós temos aí, ó, deixa eu voltar aqui, em 1909, quando florescia nos Estados Unidos, não, aqui não, é um anterior ainda, dianteiro, aqui, fundador, aqui. O fundador da Congregação Cristã no Brasil, Louis Francisson, nasceu em Covasso Novo, província de Udine, na Itália, em 29 de março de 1866. Imigrou para a cidade de Chicago, estado de Illinois, Estados Unidos, em 1890. No mesmo ano, começou a ter conhecimento do Evangelho através da pregação do irmão Miguel Nardi. Em 1891, teve compreensão do novo nascimento e aceitou a Cristo como seu Salvador. Em março do ano seguinte, junto ao grupo evangelizado pelo irmão Nardi e algumas famílias da igreja valdense, fundaram a primeira igreja presbiteriana italiana. No entanto, seu questionamento sobre o batismo por aspersão não permitiu sua permanência na denominação. Então nós vemos aqui que esse Nardi, né, ele vai começar a trabalhar com o Francisson, né, Franciscon. Esse Franciscon, ele vai aprender o Evangelho. Nós vemos aqui que ele vai ter uma caminhada, ele vai ter um processo de aprendizado, mas quando ele juntamente com esses Franciscon, que eles vão montar uma organização, então eles vão criar essa primeira igreja presbiteriana italiana, tá? É um ramo da presbiteriana que já existia naquela época, mas eles vão colocar como italiano, tá? Mas seguindo os dogmas da igreja presbiteriana, na questão até de o batismo por aspersão, eles têm essa prática. Então isso aí vai fazer com que ele então saia dessa denominação e ele vai seguir o seu caminho aí no evangelho aí, com outras coisas aí, ó. Em 1907, quando florescia nos Estados Unidos o movimento pentecostal, Franciscon tomou conhecimento dele através do pastor batista William Duran, um dos pioneiros do movimento. Em 1909, Louis Franciscon e seu companheiro Giacomo, também pioneiro no movimento pentecostal na Itália, chegaram à Argentina e posteriormente ao Brasil em 8 de março de 1910, tá? Praticamente quase ali o ano em que o Daniel Berg e o Bonavim também vão chegar ali. Tendo começado em São Paulo e no Paraná, fundaram de início uma igreja com 20 pessoas rebatizadas. Aquilo que eu expliquei, as pessoas vinham para a denominação deles, mas elas tinham que se rebatizar de novo. A questão de rebatizar aqui não é naquela questão das pessoas serem batizadas por aspersão, mas é na questão da forma batismal que foi empregada por outra denominação, mesmo que fosse o mesmo pensamento deles, a pessoa mesmo assim tinha que se rebatizar de novo, tá? Oriundas de diversas denominações evangélicas, tais como batistas, presbiterianas, metodistas, curiosamente apenas um católico. Seu campo de pregação se deu principalmente entre colônias italianas. O movimento se espalhou depois por todo o território nacional. A organização. Existe uniformidade doutrinária que é mantida através de assembleias anuais, onde é reunido o corpo sacerdotal, anciãos, cooperadores e diáconos, por 3 dias. A princípio, estas eram realizadas apenas na cidade de São Paulo, porém o número de pessoas fez com que tivessem de ser reorganizadas. Atualmente, acontecem em 5 locais diferentes do país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Mantém uma cultura oral, não tem publicações, só relatório anual. Não recomenda a leitura de literatura específica, somente a Bíblia. Lembrando que a recomendação deles de somente a Bíblia não quer dizer que eles praticam a leitura da Bíblia dia a dia. Não, você não precisa se preocupar se você vai ler Bíblia hoje, amanhã, depois de amanhã, não interessa. Você não precisa ser um leitor assíduo da Bíblia, você não precisa examinar as Escrituras dentro daquilo que eu abordei aqui. Então, porque eles têm essa dificuldade aqui de manter
as pessoas dentro do conhecimento bíblico, porque eles não recomendam nada fora da Bíblia. Ou seja, nenhum livro histórico, nada. É só a Bíblia no idioma que a congregação estava inserida dentro dela. Se for lá nos Estados Unidos, é no inglês. Aqui no Brasil é no português, né? E assim sucessivamente. Somente a Bíblia, nenhum livro de apoio, nenhum livro para consulta, nenhuma enciclopédia, nada. Só a Bíblia para ele é suficiente, mesmo assim, sem a prática diária de fazer a leitura, ter um devocional, tá? Não existe o devocional entre os membros desta organização, tá? Eles mantêm, como é que as pessoas mantêm então o conhecimento doutrinário desta organização? Através da tradição oral, ou seja, eles só falando, tá? O máximo que eles têm como compêndio nesta organização é um livreto que vai levar a história da fundação, que nós abordamos aqui, de como foi fundada essa organização, a Congregação Cristã do Brasil, e as formas dogmáticas dela, nada mais, nada menos. Somente isso, sem pontos excessivos, sem textos bíblicos, nada que vá te levar a ter um estudo acirrado da Bíblia. Por isso a cegueira tamanha deste movimento concernente às Escrituras Sagradas e ao seu compêndio. Não existe entregar dízimo e nenhum cargo remunerado. O resultado das coletas realizadas mensalmente é dirigido para a construção de templos, obras de caridade, viagens missionárias. Entretanto, não é a direção da igreja que decide o percentual de valores a ser empregados em cada um dos itens, mas o próprio fiel que, querendo dar sua oferta, indica onde quer que seja empregado. Isso traz uma certa dificuldade, porque às vezes você não consegue sanar uma área, né? Nós vamos supor, você tem uma dificuldade dentro de um trabalho missionário. A gente está com uma dificuldade aqui para ajudar um campo missionário, claro que eles não fazem isso, né? Quando está falando questão de viagem missionária, não quer dizer que eles têm um missionário lá, eles enviam pessoas para poder pregar o evangelho, eles vão manter aquela pessoa. Não existe esse tipo de coisa não, tá? Ali eles começam um trabalho com um grupinho de pessoas, e aí surge uma que eles chamam de ponto de pregação, tá? O ponto de pregação da congregação. Então eles vão se reunindo ali, se as pessoas chegarem mesmo. Se não chegar, depois eles fecham a porta, vai embora, cada um para sua casa, se vira aí, cada um por si mesmo, tá? Eles não têm essa preocupação de evangelismo. Questão de viagem missionária, é aquilo que eu expliquei aqui. Não é que eles estão abrindo o campo, eles vão abrir um salãozinho ali, como ponto de pregação. Se fluir, beleza. Se não fluir, eles fecham e vai todo mundo reunir dentro da congregação que eles têm. Em cada bairro tem uma, eles não são de colocar muita, tá? Eles também não têm essa prática. Os templos deles são uniformes, são todos de uma mesma característica, uma característica americana, tá? Se você já pôde observar a construção deles grandes, é sempre aquele desenho, aquele formato, aquela construção, é sempre daquela forma em que eles constroem as suas congregações. Então isso traz uma dificuldade, porque se você tem uma área dentro da igreja que está sofrendo, você acaba deixando aquela área padecer mais ainda, porque você não tem um corpo, você não tem um conselho, você não tem um corpo de conselho, você não tem um conjunto de conselheiros para poder ver onde que precisa organizar ou sanar um problema. Então eles não se preocupam com isso, tá? Então se você quer dar sua oferta, você mesmo diz, eu quero dar minha oferta para isso, minha oferta para aquilo, aí fica aquela coisa, né? Então a gente já sabe, por isso, às vezes a dificuldade que eles têm de manter as suas organizações abertas. Congregação não participa de atividades políticas e não indica candidatos. A administração material é centralizada em grandes polos regionais. São essas congregações que eu acabei de citar aqui, cada bairro tem uma, né? Regionais, e praticamente inexiste autonomia das congregações locais. Não existe uma pessoa específica. Eles têm um ancião, mas o ancião ali ele não tem, vamos colocar assim entre aspas, né, um poder majoritário ali para decidir nada, tá? Decidir nada. Tudo é decidido ali por aquele conjunto ali, mas ele não tem uma decisão majoritária. Eles ficam esperando em Deus o que é que vai acontecer, né?
Ou seja, é Deus por todos e cada um por si, né? Na realidade é essa, né? Deus por todos e cada um por si. Seu crescimento pode ser disseminado através de número de construções de templos, que na cidade de São Paulo tem correspondido a uma média de 1,3% por mês, desde sua fundação até o momento, onde nós sabemos há duas descendências, a cristã universal independente, né, ou seja, já houve uma quebra do costume, assim como o Francis Con, ele não conseguiu andar junto com aquele que ganhou ele para Jesus, quando chegou a questão do batismo, eles também têm, né, saíram dele, houve uma emancipação de segmento, dentro desse segmento, né? Aí surge a cristã universal independente, praticamente vai ter a mesma forma de enxergar, né, ou de congregar, ou de ensinar, ou de pregar, se é que eles pregam, né? A Congregação Cristã do Brasil. Então são esses dois os ramos aí mais básicos deles, né? Salvação só na Congregação Cristã do Brasil, refutação. A Bíblia deixa claro que para sermos salvos, não precisamos da Congregação Cristã do Brasil. O que diríamos então dos membros das outras igrejas que existiam antes da Congregação Cristã do Brasil? Que eu abordei aqui, né? Para eles, salvo é só quem está na Congregação Cristã do Brasil e que não cometeu adultério. Por mais que a pessoa cometa o pecado e ela se arrependa, ele não tem perdão mais, tá? O arrependimento dele ali não vale de nada, né? Então quer dizer, ali nós vemos ali uma limitação para o sangue de Jesus que perdoa todo pecado, né? A Bíblia deixa tratar o que diríamos então dos membros de outras igrejas que existiam antes da Congregação Cristã do Brasil, não estavam salvos? Ou Jesus precisaria esperar a vida de Franciscon em 1910 para então poder começar a salvar as pessoas? Então quer dizer, eles têm mais poder de salvação do que a pessoa de Jesus, né? Ou eles, a denominação, a organização, ela veio antes de Jesus, né? Segundo o pensamento dela, ela teria que ter vindo antes de Jesus para depois Jesus vir completar a obra da salvação aí, porque é só através deles, né? Aí a Bíblia refuta isso aí, nós vamos ver aqui, ó. Mas a Bíblia discorda disso e afirma que em nenhum outra salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Atos 4:12. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Né? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Então nós vemos que a Bíblia a todo momento aponta somente a Jesus como aquele que tem poder para salvar, e nenhuma organização tem poder para fazer isso, né? A Congregação Cristã do Brasil ensina que o Espírito Santo dirige tudo e não é necessário se preparar, examinar ou meditar nas Escrituras Sagradas. Não é raro ouvir um membro da Congregação Cristã do Brasil dizer que a comida servida na igreja dele é melhor porque sai na hora, pois Deus fala na boca do ancião, enquanto que o da outro é comida fria, pois seu pastor precisa ficar estudando a Bíblia para poder lhes falar. A Congregação Cristã do Brasil não valoriza e nem incentiva o estudo sistemático da palavra de Deus. Pelo contrário, dizem que o cristão não precisa estudar a Bíblia, pois na hora o Espírito Santo falará instantaneamente pelo crente. Se nós pegarmos o que Jesus disse aos discípulos, Jesus estava falando que eles seriam levados diante dos magistrados, dos poderosos, e eles não deveriam cuidar com o que haveriam de falar, porque na mesma hora o Espírito Santo recordaria a eles que deveriam falar. Mas Jesus estava falando em um contexto com os apóstolos, que eles seriam argumentados acerca da pessoa de Jesus, que é justamente o que aconteceu com Pedro e João, que quando as autoridades vão pegá-los, levá-los diante do conselho, aí eles vão dizer: importa mais obedecer a Deus que os homens. Por quê? Porque eles falaram: não nos falamos vós que não pregais neste nome, porque eles estavam falando do nome de Jesus. Então, né, e eles vão ainda questionar: mas eles estiveram com Jesus nas Nazaré, onde eles aprenderam, não tendo estudado? Onde que eles aprenderam isso se eles não estudaram? Aprenderam com Jesus. E o Espírito Santo fez eles lembrar no momento que eles tinham que falar. Então era disso que Jesus estava falando. Nada a
ver Jesus falando que os seguidores dele não precisaria totalmente contrário. Nós vamos ver aqui que é totalmente ao contrário do que Fora Jesus... da cristã do Brasil, tem cristão com esse pensamento aí. Tem. Tá cheio. E aí fica aquela coisa, né? Fica, aí suja, é daí que surgem as heresias, é daí que surgem muitas coisas que o Evangelho não vai concordar e nem apoiar. Eu vi, né, uma pessoa aí postou no Facebook o vídeo de um pastor, eu não vou falar o nome do cidadão, um camarada com um batom na mão, passou o batom na boca, falou que o Espírito de Deus tinha revelado para ele que aquele batom ali era o batom do milagre. Que a pessoa que usasse aquele batom, o poder do sangue de Jesus estava naquele batom. Uma grande heresia. E aí as pessoas que não leem Bíblia caem nesse conto de fadas aí e vai lá comprar o batom ungido, né? Só o sangue de Jesus tem misericórdia de uma pessoa dessa, né? Vou falar só o que está reduzido lá. A CCB ensina que o Espírito Santo dirige tudo. E não é necessário, já li, né? Já li. Refutação. O Espírito Santo opera poderosamente na sua igreja, mas isso não significa que devemos desprezar o estudo das Escrituras. Então não tem como, o próprio Espírito Santo é ele quem vai nos induzir, nos dar graça e força para fazer tal, né? Examinar as Escrituras, pois julgais ter dela a vida eterna, e são elas que me testificam. João 5,39, foi o que Jesus disse, examinar as Escrituras, ou seja, estuda ela, né? Paulo falando a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneje bem a palavra. Este manejar aqui é conhecer as Escrituras, é estudar ela, né? Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Então, por quê? Porque eles vão continuar entendendo? Porque eles não estudam a Bíblia, eles não lêem a Bíblia, por isso que eles vão sempre ficar nesse pensamento errôneo aí, né? Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. Meditar aqui é estudar, é examinar, é ficar de olho nela, é estar em cima. Medita de dia e de noite, né? Orientação do próprio Deus, Salmo 1, 2. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Josué 1, 8. O Espírito só usa um cristão que tem prazer na palavra do Senhor e que nela medita dia e noite, né? Então nós vemos orientação bíblica é totalmente o contrário ao que eles ensinam, né? A CCB, né? O uso do véu e do cabelo. Os legalistas da CCB dizem que a mulher que corta o seu cabelo vai para o inferno, e outros ainda acrescentam que é importante e necessário o uso do véu no culto. Alguns chegam a afirmar que o cabelo, pela sua importância, é misteriosamente guardado em uma caixa de ouro celestial depois de cortado. O texto do qual a CCB tirou esta aberração doutrinária é 1 Coríntios capítulo 11, versículos 1 a 16. Refutação. Para extrairmos uma interpretação correta do referido texto, iremos analisar a opinião de alguns teólogos e historiadores que, com toda segurança e sinceridade, escreveram sobre o assunto. Segue abaixo o comentário do livro do Dr. Stephens. Paulo sustenta, abre aspas, Paulo sustenta que o homem é o cabeça da mulher. Este fato subentende a subordinação da mulher. A partir desta proposição, deduz-se decorrências práticas. As mulheres estão erradas se, de qualquer forma, modificam sua diferença em relação aos homens. Esta admoestação é verdadeira em qualquer circunstância. Então, a questão do corte, que segundo esse doutor aqui, o corte ali, no costume ali, que Paulo estava dizendo para as irmãs ao Coríntios, para não cortar, é para que elas não viessem a praticar o que as levaria a ficar com aparência de homem, né? Na questão do corte, não era questão simplesmente de só manter o cabelo comprido, mas de ela não se parecer com o homem, que é o transformismo, né? Que a gente entende como transformismo.
Também tem a ver com um fato histórico também, né? Você tem que olhar o que estava acontecendo dentro de Coríntios. Isso é. Mulheres que serviam aquela deusa estavam se convertendo ao Evangelho. E elas tinham esse costume de cortar o cabelo. Exatamente. Então, o véu ele era a substituição do cabelo. Ela só ia usar o véu até o seu cabelo voltar ao normal. Exatamente. É isso aí. Nós vamos abordar aqui agora. Paulo dá o exemplo da diferença no vestir. Uma das maneiras de se ver essa diferença estava na maneira dessas mulheres manterem o cabelo. Esta devia permanecer de tal maneira que distinguisse os homens das mulheres. O cabelo da mulher simbolizava uma submissão e lealdade ao seu marido, por causa do costume da época. Paulo também declara que o cabelo longo é uma vergonha para o homem. Então nós vamos ver ali, né, sempre para evitar essa questão do transformismo, né? Sempre para evitar essa questão do transformismo. E essa questão cultural, que também foi ressaltada, a gente vai ressaltar aqui, né, que eram cultos prestados à deusa Diana, né? Então as mulheres, para prestar esse tipo de culto, elas raspavam a sua cabeça, que eram prostitutas cultuais. Elas faziam nas portas do templo para oferecer o cabelo delas em sacrifício à deusa Diana. Comentário da Bíblia explicada. A mulher cobria a cabeça nos dias de Paulo como sinal de modéstia e subordinação ao marido, e para demonstrar sua dignidade. O véu significava que ela devia ser respeitada e honrada como mulher casada. Sem véu, ela não tinha dignidade. Os homens não respeitavam mulheres sem véu, pois deste modo elas se exibiam pública e indecorosamente. Sendo assim, o véu era um sinal do valor, da dignidade, da importância da mulher conforme Deus a criou. Conceito da época, né? Este é uma das visões do conceito da época. Era costume oriental nos tempos dos apóstolos a mulher cobrir o rosto com o véu quando andava nas ruas, porém podia dar-se o caso, enquanto ela lavava roupas no córrego, passar algum homem e encará-la. Mesmo assim, no caso de não ter o véu disponível, teria um recurso: cobrir o rosto com o seu cabelo. Com o seu cabelo comprido, assim ela ter cabelo comprido lhe era honroso, mostrando que não era mulher destituída de pudor. Tá? Questão também, a gente tem que entender que isso aqui é uma questão cultural também judaica, tá? Porque como é que eu prego esse tipo de pensamento para uma africana? O cabelo não passa de 1 centímetro. Como é que eu coloco ela dentro dessa situação aqui? Né? Hoje é uma benção, né? Hoje tem a tecnologia, é uma benção. As mulheres, né, podem ir lá, comprar um que chama lá de orgânico, sintético, né? Sei lá, e põe lá e fica uma beleza. Mas e lá, e as casas aí, quem não tem essa condição? Então, como é que você cobra de uma pessoa uma situação dessa? Como é que você faz um anacronismo cultural com uma pessoa que está numa situação totalmente diferente? É complicado, né? Então eles entendem a coisa totalmente o contrário. É o próprio texto que Paulo vai abordar ali de 1 Coríntios 11, ele vai dizer que o cabelo foi dado no lugar do véu. E que quando é lido Moisés, o véu é colocado, o véu está sobre o coração deles, né? Por quê? Porque eles não entenderam a liberdade da graça, estão se prendendo na lei, sendo que eles mesmos pregam contra a lei, mas usam textos da lei para poder apoiar certas coisas. Então é aquela questão, né? É o favoritismo. Se aquilo me favorece, eu fico com o texto. Se não me favorece, eu descarto. Como é que eu posso, no Novo Testamento, pegar um texto que fala de dízimo aceitar porque é da lei, e posso pegar um texto e aceitar ele da lei, que é sobre o véu? E é o mesmo texto, não muda o texto ali não. É o mesmo texto, né? Jesus, ele prega o dízimo em ênfase ainda no Novo Testamento. Em ênfase no Novo Testamento. A gente vai abordar isso aqui, né? A gente vai abordar esse assunto aqui. O manual bíblico do Dr. Heller afirma: era costume nas cidades gregas e orientais as mulheres cobrirem a cabeça em público, salvo as mulheres devassas prostitutas. Corinto estava cheia de prostitutas que funcionavam nos templos de Afrodite, né? Algumas mulheres cristãs
prevalecendo-se da liberdade recém-achada em Cristo, afoitavam-se em pôr de lado o véu nas reuniões da igreja, o que horrorizava as outras mais modestas. Diz-lhe o apóstolo que não afrontem a opinião pública com relação ao que é considerado conveniente a decência feminil. Então, se é decente para muitos, se ela não está caindo no ato indecente de luxúria ou de lascívia, se ela não está caindo neste ato, ela está dentro de um comportamento decente. Se ela não está ultrapassando algo que vai fazer com que ela esteja agindo de forma indecorosa, né? Aquilo não pode ser reprimido na vida dela, né? Não pode ser reprimido, por quê? Porque ela não está desonrando a sua vida e nem desonrando o seu matrimônio, devido ao porte dela apenas não estar com o véu na cabeça, né? Porque se isso fosse um fato, por que ele só é véu, então ela só é digna quando está dentro da congregação? Porque as mulheres não andam para lá fora com o véu na cabeça, é só dentro da congregação. E fora, então que é só lá que é o lugar de se santificar, fora não, né? Então, é umas coisas que não sei nem como é que eles conseguem levar isso ao pé da letra e ficar nessa aí. A verdade é que o uso do véu era algo peculiar da igreja dos Coríntios, era um problema local. Não podemos transformá-lo em doutrina universal para a igreja, mesmo porque o apóstolo nunca jamais ensinou sobre o uso do cabelo e do véu para outras igrejas. A CCB é contra o ministério pastoral. Os membros da CCB costumam dizer que em sua igreja não existe pastor, pois o único pastor deles é Jesus. Costumam chamar o líder ou dirigente da igreja de ancião. Só muda o nome, né? Mas na verdade tem alguém ali para... né? Só muda o nome. Embora a CCB não aceite o ministério pastoral, a Bíblia é clara sobre o assunto. E vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Jeremias 3,15. E ele quem? Jesus, deu uns como apóstolos, outros como os profetas, outros como evangelistas, outros como os pastores e mestres. Efésios 4:11. Ver também Jeremias 23:4, Atos 20:28, 1 Pedro 5:2-3, Hebreus 12:7 e 17, falando sobre o ministério pastoral. São contra o sustento do obreiro. A CCB, porém, afirma que o pastor ou obreiro que recebe salário é mercenário, ladrão. Refutação. O que a Bíblia diz acerca disso? Pode ou não pode um pastor ser assalariado, o obreiro ser assalariado? Pode ou não pode? O pastor, o que a Bíblia diz? O pastor ou obreiro que se dedica à obra ministerial é digno do seu salário. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 18. Paulo ensina a igreja de Coríntios a sustentar obreiros do Evangelho. 1 Coríntios 9, 4-14. O mesmo apóstolo Paulo advertiu ao pastor Timóteo a não cuidar de negócios terrenos com o fim de sustentar-se, dedicando-se somente à pregação do Evangelho. Se o camarada vai viver somente da pregação do Evangelho, como é então ele vai viver de que se ele não é sustentado pela igreja? 2 Timóteo 2,4. Então ele tem que vir, o recurso dele tem que vir da igreja. O apóstolo Pedro diz que a única ocupação dele e de seus companheiros de ministério era a oração e a pregação do Evangelho. A Bíblia diz que quando ele encontrou com Jesus, ele largou tudo e seguiu Jesus, né? Ele deixou ali a sua pesca, o seu ofício de pescador e foi atrás de Jesus. Foi seguir Jesus no ministério. E aí continuou o ministério aí. Você vê Pedro, depois que ele assume a posição ministerial, se você vê Pedro em pesca, não. Ele agora verdadeiramente cumpre o ministério dele sendo pescador de homens. E é isso que entra a questão do livro de Atos, capítulo 6, verso 2, verso 4, onde nós vamos ver ali que eles estavam tendo que cuidar das mesas, fazer o serviço de diácono e o serviço de pastor. E eles não tinham como eles cuidar, né, de tudo isso. Então eles tomaram, se reuniram e acharam por bem eles ficarem apenas praticar a oração e a pregação do Evangelho. As coisas de questão de visitar as viúvas, servir as mesas, ficaria a cargo dos diáconos, né?
A CCB é contra o dízimo, ensina os anciãos da CCB e seus adeptos vivem alardeando que o dízimo faz parte dos preceitos da lei e foi abolido por Cristo. A CCB mantém a estrutura econômica de sua organização através de ofertas que muitas vezes chega a ultrapassar o valor do dízimo. O seu sistema de oferta funciona da seguinte maneira: oferta da piedade, oferta para compra de terreno, oferta para fins de viagem, oferta para conservação de prédios, ofertas de voto. Um tanto de oferta desse, para que pregar dízimo? Né? E chega a ultrapassar o valor do dízimo, a oferta aí que eles arrecadam aí, né? Nada contra a oferta nem contra o dízimo, só estamos dizendo que eles estão fazendo, dizendo uma coisa e fazendo outra, né? Que talvez seria até pior. A Bíblia ensina e nós, cristãos evangélicos, acreditamos que o dízimo é santo, Levítico 27:30. A CCB diz que o dízimo é para ladrões. A Bíblia diz que é para o Senhor, Malaquias 3:8-10. A CCB diz que dízimo é coisa da lei, mas a Bíblia afirma que o dízimo foi praticado antes da lei. Gênesis 14:18-29, Gênesis 28, de 20 a 11. Né? Então, antes da lei surgir, o dízimo já era praticado. A questão de Abraão, Isaac, Jacó, né, veio 400 anos antes de Moisés, o dízimo já existia, ele era na prática já dos patriarcas, né? E na atual dispensação, Hebreus 7:8-9, que é quando o escritor dos Hebreus até vai dizer que Levi pagou os dízimos no lombo de Abraão, e ele vai dizer assim: se estes receberam dízimo daqueles que perecem, e este recebe daquele que testifica que vive, falando do dízimo que Abraão entregou a Melquisedeque, e Melquisedeque é a figura de Cristo. Então, se Cristo é permanente e Melquisedeque é permanente, a prática do dízimo a ele é permanente, né? Não tem como desassociar da pessoa. E foi aprovado por Jesus, Mateus 23:23, que quando Jesus disse, Jesus vai criticar os fariseus, né? Vós, fariseus, hipócritas, e mais o coendo, a ruga, e esqueceis o mais importante da lei, que é a fé e a misericórdia. Deveis, porém, praticar estas coisas e não deixar aquelas. Jesus estava dizendo que eles tinham que ser, além de ser dizimistas, eles tinham que praticar fé, misericórdia, amor, né? É isso que Jesus estava dizendo, eles distorcem o texto, não tem nada a ver. Devolvamos a Deus o que lhe pertence. A CCB alega que só o seu batismo é correto. A CCB não reconhece o batismo efetuado por ministros do Evangelho de outras denominações. Analisemos os principais argumentos levantados pela CCB para não reconhecer o batismo de outras denominações. O batismo de outra comunidade cristã evangélica está errado, porque utiliza a expressão eu te batizo. Então, quando a pessoa diz eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para eles a pessoa está falando de si mesma, ou seja, ela está empregando a autoridade da pessoa que está batizando. Mas vamos ver o que a Bíblia vai dizer sobre isso aí, né? A CCB entende que ao dizer eu te batizo, é a carne que opera o homem, colocando-se na frente de Deus. O batismo só é válido se efetuado com esta fórmula: em nome do Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coçou aqui. O batismo da CCB purifica o homem do pecado, né? A CCB. O batismo, em vez de ser algo que simboliza morrer para o mundo, né, e viver uma nova vida, não. Para ele simboliza perdão de pecado. Vamos ver, refutação. Não há diferença entre a expressão eu te batizo e a da CCB e batizo. Na primeira expressão, o sujeito está explícito, na segunda, o sujeito está oculto. É claro que é o homem que efetua o batismo, pois Jesus mandou que os discípulos assim o fizessem. Né? Jesus falou, aí de batizar, é vocês que vão batizar, não sou eu não. Estivéssemos errado e efetuando e ofendendo a Deus, então João Batista não estaria certo tão pouco quando batizou Jesus, pois usou a seguinte expressão: eu vos batizo
vos batizei com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos 1:8. Eu, na verdade, os batizo em água. Mateus 3:11. Então, João Batista, segundo, se ele tivesse aqui, a congregação cristã chamaria João Batista de um herege, né? De um homem que está tomando lugar à frente de Deus. A menção do batismo em nome de Jesus, Atos 2:28, Atos 8:16, Atos 10:48 e Atos 19:5, encontra-se em passagens que não tratam de fórmula batismal. Tanto é que a gente vai divergir em nome de Jesus, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então não é uma fórmula batismal, é aquilo que eu expliquei. Eles estão usando, mostrando a autoridade do nome de Jesus. Por quê? Porque é o nome, havia autoridades como a autoridade de César, a autoridade de Herodes, a autoridade do sumo sacerdote. Então, para eles não fazer isso na autoridade, é por isso que eles não querem. Quem te ordenou a batizar? Então eles tinham essa questão, quem é que deu a ordem? Então, por isso, os discípulos usavam a expressão em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Era a expressão de mostrar que a autoridade ele não foi dada por César, não foi dada por Caifás, por Anás, não foi dada por Herodes. A autoridade para cumprir o mandamento bíblico que Jesus vai dizer em Mateus 28, é simplesmente a questão de foi Jesus que nos deu ordem para batizar. Encontra-se em passagens que não tratam de forma batismal, e sim de ato ou eventos feitos em nome de Jesus, pois tudo que é feito em nossas vidas é em nome de Jesus. Colossenses 3:17. Quando realizamos um batismo, realizamos em nome de Jesus, mas de acordo com a fórmula dada por Cristo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Mateus 28:19. O que a palavra está dizendo é que a pessoa era batizada na autoridade do nome do Senhor Jesus, mesmo porque não é possível que Pedro, pouco tempo depois da ordem de Jesus, em Mateus 28:19, agisse de modo tão diferente, alterando a fórmula batismal, né? Então a fórmula que Jesus ele vai aplicar para os discípulos, tanto é que quando a gente vai para Didarreto, só que o difícil para a gente levar esse povo às Escrituras é porque eles não praticam as Escrituras e eles também não concordam com outro tipo de ensinamento que não fosse a Bíblia Sagrada, né? Se não tivesse um livro de apoio, então para eles isso aí não vai valer de nada, né? Basta somente um pequeno versículo bíblico como o de 1 João 1:7 para lançar por terra esta heresia medieval. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Porque, segundo eles, o que purifica o pecado da pessoa é quando ela se batiza. Então não é quando você se rende a Jesus que seus pecados são perdoados. Você tem que batizar primeiro para depois ser perdoado. Difícil demais, né? Os pensamentos desses, né? A Bíblia deixa bem claro essa questão. O que nos purifica é somente o sangue de Jesus Cristo. Em Marcos 16:16 é dito que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não é dito que quem não crê, quem não crê e não for batizado será condenado, mas apenas quem não crê. Crê em quê? Na pessoa de Cristo, né? O ladrão na cruz não teve tempo para se batizar, mas creu no Senhor e recebeu remissão dos seus pecados pelo seu sangue e foi salvo. Lucas 23:43. Orações só de joelho. Na prática deles, todas as orações praticadas em pé, sentado, deitado, para eles não é a postura do coração, o que importa é a postura do corpo. Para você, a sua oração só vai ser aceita por Deus se você fizer a oração de joelhos, tá? Aí eles pegam aquele texto lá, que Jesus vai falar dos fariseus que oram nas praças para ser visto, ali falando simplesmente da vaidade da pessoa, nada mais, nada menos, não tinha nada a ver com prática de postura de oração, né? Vamos ver aqui a refutação. A respeito da oração e sobre a posição que se deve orar, citaremos alguns textos. Jesus orou em pé diante do túmulo de Lázaro e sua oração foi ouvida. João 11:41-42. Jesus orou na cruz. Lucas 23:34-46. O profeta Jonas orou no ventre de um grande peixe. Jonas 2.
O rei Ezequias orou deitado e Deus ouviu-lhe o seu clamor, segundo Reis 20, do verso 1 ao 5, provando assim que Deus não olha para a posição do corpo, mas para o coração. O publicano orou em pé e desceu justificado para casa, Lucas 18, 13 e 14. O cego de Jericó orou assentado à beira do caminho e recebeu milagre, Marcos 10, 46 e 52. Né? Nós temos também a descida do Espírito Santo, né? Diz que estavam todos assentados. Os discípulos de Pentecostes estavam todos assentados, orando sentado. E o fogo veio, Deus respondeu, o fogo veio, né? Praticam o ósculo santo, a forma de cumprimento deles, né? Não é a paz do Senhor, não é paz e graça, não é paz. A forma deles é paz de Deus, segundo eles é só essa paz que é paz verdadeira, que a Bíblia só ensina a tal da paz de Deus, né? Pegando aquele texto, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Para eles a paz do Senhor Jesus não é o cumprimento bíblico, tá? Para eles é a paz de Deus. E também o cumprimentar com o ósculo santo, né? Não é a paz do Senhor, meu irmão, vou pegar na mão, dar um tapinha nas costas, um abraço, não. Tem que ser um beijo. Para eles, o cumprimento bíblico é só o beijo, né? Refutação, a Bíblia mostra que os irmãos se saudam com um beijo em sinal de cordialidade e cumprimento, Romanos 16, 16. O ósculo era uma maneira comum de saudação entre os orientais quanto ao aperto de mão ou ao abraço de nossa cultura. Então era uma cultura daquele momento. Cumprimentar assim, tem países ainda que não era nem país aqui, concernente bíblico, mas tem essa forma de cumprimento até os dias de hoje ainda, né? O ósculo era uma maneira comum de saudação, tá ali. Os judeus usavam nas suas saudações, tanto nas despedidas, como também na forma de demonstração geral de afeto. O ósculo não é colocado como uma doutrina ou ensinamento. Isso não é um ensinamento, é uma forma comum lá daquela época. Em nossa igreja, o povo é livre para saudar, mas não frisando o ósculo pelo fato de inconveniência cultural. Ou seja, na hora, aí também já é demais, né? A Bíblia nos ensina a evitar a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Na questão aqui de evitar até a questão da pessoa, sei lá. Pelo fato da nossa cultura hoje também, né, Sandro? Né? Se você beija uma pessoa no rosto, na cultura, você beija o cara no... fulano, ele é... Eu falo assim, você joga no outro time? Né? Já falo porque a cultura nossa, infelizmente, a nossa cultura tem esse tipo de pensamento, né? Isso é normal para a nossa cultura não é, mas na outro país aí é normal. Na nossa sociedade, homens beijam homens, homem beijando homem, é um tanto escandaloso, ou desconcertante também, né? Também é mostrado na Bíblia que o ósculo não era prática somente entre homens e mulheres com mulheres, mas sim entre todos os irmãos, independentemente do sexo, sendo aplicado na testa ou na palma da mão, mas nunca nos lábios, né? Nunca nos lábios. A CCB e o pecado contra o Espírito Santo. O adultério é o pecado contra o Espírito Santo. Para eles, adulterou, não tem mais perdão, é pecado imperdoável. Refutação. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Conforme a popularidade de Jesus crescia, seus inimigos procuravam desesperadamente meios para explicar seus maravilhosos poderes. Finalmente, decidiram alegar que ele expulsava demônios pelo poder do próprio Satanás. Mateus capítulo 12, 22, 32, Marcos 3, 22, 30 e Lucas 11, 14, 23. Jesus respondeu com 3 argumentos e uma advertência. Satanás não atacaria a si mesmo, pois ninguém luta contra si mesmo, né? Se eu expulso demônios por Satanás, como seus filhos os expulsam? Para roubar a casa de um homem forte, tem-se primeiro que amarrá-lo. Sua advertência foi: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfêmias que proferir, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo
não tem perdão para sempre, né? Quando ele vai dizer a expressão nem neste século nem no vindouro, né? Visto que é réu de pecado eterno, Marcos 3, 28, 30, né? Tanto é que Jesus vai dizer no outro texto também, na mesma situação, ele vai dizer que toda palavra que foi dita contra o Filho do Homem, né? Igual as pessoas ficam fazendo chacota com o nome de Jesus, Jesus não está nem aí, né? A gente fica sentido, a gente toma dor porque está blasfemando, brincando com o nome de Jesus, né? Claro que a gente não vai aceitar, né? Porque a gente tem temor do nome de Jesus, né? Mas as pessoas fazem piadinha com o nome de Jesus, brincam com o nome de Jesus. Jesus falou, toda palavra que for dita contra o Filho do Homem, ou seja, contra a minha pessoa, vai ser perdoada. Mas aquele que falar contra o Espírito Santo, aí a coisa muda, né? Aí mudou o nível, né? O Espírito Santo, blasfema contra o Espírito Santo, brincar com o Espírito Santo. Por isso que eu não gosto desse negócio de crente ficar brincando com um estranho. Crente, né? Chegar brincando, ô terra, não sei o que lá, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Eu tive lá em Colatina, lá uma época lá que eu tinha em Colatina ajudando o pastor, era o pastor Lorivaldo que estava lá na época, depois o pastor Cláudio que foi para lá, apoiou os dois lá, fui lá apoiar os dois lá nas minhas férias, um abençoado lá brincando com língua estranha, né? Falando siriandas, acham um siri ali fazendo piadinha com língua estranha. Ó, pra você ver. E tem um cidadão aí na mídia, brincando, fazendo piadinha com crente, cheio de crente curtindo e fazendo a brincadeira com um cidadão aí, tal de lenço não sei o que lá, ou não sei o que lá de fogo, sei lá. Não sei não. Se não, vamos dar um fortinho, um moreninho fortinho. Eu vi um profeta, o fazendo piadinha e os bobos crentes caindo na conversa do cara blasfemando. O Juarez Tavares pregando sobre isso, ele falando. Ele quebrou o pau, falando católico não briga com os santos, os espíritos não brigam. E falando que o crente hoje está brincando com as coisas de Deus. Santo, né? Não, está brincando com fogo, infelizmente. O juiz já está com o juiz de Deus sobre as costas dele. Nesse tempo presente, nem sabe. Só Jesus na causa, né? Misericórdia. O que é pecado perdoar? Muitos trechos ensinam que é possível ir tão longe de Deus que não se pode retornar. Paulo adverte sobre consciência insensível, 1 Timóteo 4:2. A Epístola aos Hebreus fala de corações endurecidos, capítulo 3, e daqueles que não podem ser trazidos de volta ao arrependimento, capítulo 6. João fala daqueles cujos pecados levam à morte, uma vez que eles se recusam a se arrependerem e a confessá-los. 1 João 5, do verso 16 ao verso 17. O próprio Jesus fala do solo que foi pisoteado e compactado ao ponto de que nenhuma semente pode germinar. Lucas 8, 5. Cada passo que damos afastando-nos de Deus, aproximamos-nos do ponto sem retorno. Está terminando aqui. O problema natural não está na vontade de Deus de perdoar o pecado. Lucas